Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. Vamos começar falando de segurança pública. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a prisão preventiva obrigatória para pessoas que façam parte de organizações criminosas. Vamos entender melhor como isso deve funcionar. Deputados aprovaram o projeto que limita a concessão de liberdade provisória em diversos casos. O texto analisado determina a prisão preventiva em caso de flagrante por integrar organização criminosa ou milícia e que praticou o crime com violência ou grave ameaça com arma de fogo. O projeto de lei de autoria do deputado Coronel Ulisses ainda deve ser avaliado pelo Senado. De acordo com o texto, se houver indícios fundamentados de existência e autoria do crime, o juiz deverá negar liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, também se o agente for reincidente, se já tiver sido preso em flagrante por mais de uma vez e solto após audiência de custódia, se portar ilegalmente arma de fogo ou em outras situações previstas na Lei sobre Tráfico de Drogas. O projeto permite a realização da audiência de custódia por videoconferência, pois a presença do acusado será preferencial e, para a tomada de decisão, o delegado ou membro do Ministério Público deve informar ao juiz, com dados concretos, se a pessoa integra organização criminosa armada ou milícia. Em qualquer caso, a decisão deverá considerar a conduta social e os antecedentes criminais do agente preso. O objetivo da medida é evitar a impunidade ao suspeito. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o autor desse projeto, o deputado federal Coronel Ulisses, ele que é do União do Acre. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo. Primeiro, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, meu amigo Werneck, é uma honra poder estar participando desse programa, né, de relevância, que tem uma audiência realmente e leva as informações necessárias para a população. E quando se trata de segurança, que é um dos maiores problemas que nós temos hoje no nosso país, isso me deixa mais feliz, porque é uma bandeira que eu luto todos os dias, que é tentar levar paz social e menos violência, diminuição dessa criminalidade que nos atormenta todos os dias. Com certeza, deputado, segurança é um assunto importantíssimo. E esse objeto aí do seu projeto é técnico, né? Um assunto técnico. Então eu peço primeiro que você explique para as pessoas que nos assistem como funciona atualmente esse sistema aí de audiências de custódia e qual é a mudança que você propõe, por favor. Olha só, essa audiência de custódia não existia. Ok. Né? Isso é o que eu encontrei na internet. Ela não existia, a audiência de custódia. Então, ela foi uma criação do atual ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, quando ele era presidente do STF e também presidia o CNJ. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou uma resolução, instituiu a audiência de custódia. O pior é que essa audiência de custódia ela se tornou um instrumento de impunidade, né, de injustiça, porque o modo como foi interpretado e como está sendo utilizado atualmente permite que o criminoso cometa 2, 3, 4 vezes. Já tivemos situações do criminoso cometer 35 crimes e ser liberado 35 vezes na audiência de custódia. Eu estou colocando alguns exemplos que são exagerados, mas aconteceu, não só no estado do Acre, mas aconteceu em São Paulo, aconteceu em todos os estados, porque esse instituto tem servido para que o juiz, quando ele ouça o criminoso que cometeu um delito, que foi preso em flagrante delito, né, seja colocado em liberdade e logo em seguida esse criminoso ele passe a delinquir novamente. Isso coloca em risco a segurança, inclusive das vítimas daquele caso em especial, como também a sociedade, de maneira coletiva, é muito prejudicada
com a audiência de custódia nos modos como ela está hoje. Sem falar que na audiência de custódia, eu já participei de muitos, e a gente vê que o juiz é obrigado a perguntar do criminoso se ele sofreu alguma violência, né, alguma ofensa aos direitos humanos. Então não se preocupa com a vítima, não se preocupa com a sociedade, não valoriza o policial que teve todo um trabalho para poder efetuar aquela prisão, mas se valoriza especificamente o criminoso. Então é até contrassenso o CNJ ter criado isso na pessoa do ministro Lewandowski. Eu falei isso para ele na última vez que ele foi convocado lá na nossa Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, né, que era um absurdo ele ter criado isso. E tem mais, usurpando as funções legislativas, porque não cabe ao CNJ, né, não cabe ao Poder Judiciário legislar, cabe ao Congresso. Então nós estamos também corrigindo esse erro gravíssimo. Sem falar que nós estamos tentando corrigir eu digo que é uma famigerada, né, incentivo e estímulo ao cometimento de novos crimes, de novos delitos. Correto. Quem trabalhou na rua já com segurança pública, eu fui repórter policial durante um bom tempo, já ouviu uma frase bastante conhecida que é: a polícia prende e a justiça solta. Você acredita que esse seu projeto pode acabar com essa realidade que principalmente as organizações aí de combate à violência batem muito nessa tecla? Olha, na verdade, o projeto tem o cunho específico de atacar esse bordão, né, que se tornou comum no meio da imprensa policial, né, do jornalismo policial, mas também se tornou comum no meio dos profissionais de segurança pública e principalmente no meio da criminalidade, que ri da cara da sociedade quando é preso e tem a certeza que no dia seguinte ele vai passar por audiência de custódia e vai ser solto, né? Então isso é uma política de desencarceramento que foi criado pelo CNJ e eu repito, hoje nós temos um ministro, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Lewandowski. Ele teve essa ideia genial aí e criou esse instituto que se tornou a certeza da impunidade para aqueles que cometem crime, a certeza da impunidade daqueles que realmente ferem a sociedade. Então, assim, não existia mais um critério específico, a pessoa só ficava presa na audiência de custódia se fosse um caso de clamor público que foi levado ao extremo pela imprensa. Se não for assim, está liberado. O cara tem certeza que ele pode cometer 1, 2, 3, 35 vezes e ser liberado. Nós tivemos casos aqui no Acre, e aí em São Paulo também, e em todo o Brasil, de um criminoso amarrar, invadir a casa do cidadão de bem, amarrar a família, né, torturar a família, roubar tudo e no outro dia ser liberado na audiência de custódia. Nós tivemos um caso específico recentemente aí em São Paulo, um casal de idosos foram torturados, tiveram seus bens roubados, né, cárcere privado, tortura, enfim, e no outro dia foram colocados em liberdade. Nós tivemos situações de presos com quase meia tonelada, 500 quilos de droga, né, de cocaína, de maconha. Não é simplesmente o cara foi preso com 40 gramas, com 1 quilo, não. 500 quilos de droga e foram colocados em liberdade no dia seguinte. Então, assim, a ideia principal desse projeto de lei, que altera o artigo 310 do Código de Processo Penal, é exatamente não permitir que esse sentimento de injustiça e impunidade que reina no nosso Brasil continue acontecendo. Correto. E o projeto também prevê a realização de audiências de custódia, né, por videoconferência. Quais os benefícios que essa ferramenta pode trazer? Olha, ela vai dar mais celeridade, né, ao processo. Veja bem, aqui no estado do Acre nós temos alguns municípios que você só consegue, e logicamente outros estados também devem ter alguns municípios que são de difícil acesso. Então, alguns municípios aqui, a pessoa comete um crime, não tem um juiz naquela comarca, aí tem que ter
ele é obrigado a ter audiência de custódia em 24 horas. Então tem que ter todo um aparato, olha só, um aparato todo da polícia, e isso é pago com o dinheiro do contribuinte, é dinheiro público, até mesmo o caso que nós já tivemos aqui de sair um helicóptero para pegar aquele preso para ele vir para uma audiência de custódia, né? Então, assim, é até brincar com a nossa cara. O cara ainda vai sair dizendo, ó, andei de helicóptero, e sai bonito na foto, à custa do dinheiro público. Então, tem várias situações onde existe essa impossibilidade de, em 24 horas, estar presente fisicamente na presença do juiz. Então, entendemos que é possível que isso seja feito por videoconferência, como nós temos hoje diversas situações dentro do Poder Judiciário de audiências que ocorrem. Inclusive, já assisti a audiências do próprio STF, que é a nossa instância maior da justiça, né, realizando, muitas vezes, não audiência de custódia, mas outras audiências, mas que é de instrução e que geram até condenações, né, sendo utilizado esse procedimento da videoconferência. Então, entendemos que pode também ser utilizado na audiência de custódia. Isso vai trazer economia para o poder público e para o bolso do contribuinte. Correto. E como você disse, né, deputado, é um assunto que interessa para todo mundo vai ficar atento, mas é importante a gente lembrar que o projeto foi aprovado na Câmara e segue agora para o Senado. Então, eu peço que você também fale sobre a tramitação. Qual é a sua expectativa? A aprovação deve ser confirmada no Senado? Olha, nós conseguimos o que eu entendo que é mais difícil, que é passar isso na Câmara, porque a Câmara é mais difícil em razão da quantidade de parlamentares. Mesmo assim, nós tivemos praticamente quase uma unanimidade, né? Só quem votou contra esse projeto foi o PSOL, né? O PSOL votou contra esse projeto, os demais partidos votaram a favor, incrivelmente. Até o PT votou a favor, então achei isso uma inovação, mas nós entendemos que isso também é uma resposta já ao que eles viram nas urnas, em razão de que as pessoas não querem mais que o bandido seja tratado como um cidadão de bem, como um trabalhador, e que o trabalhador e o cidadão de bem verdadeiramente que produz e que traz riqueza para o nosso país seja tratado como se fosse um criminoso, né, ou ser deixado de lado. Então, assim, agora ela foi aprovada na Câmara, vai para o Senado. O Senado, com certeza, não vai ser colocado em pauta ainda esse ano, porque nós temos apenas mais uma semana até o recesso, mas, com certeza, no início dos trabalhos legislativos do próximo ano, nós já vamos trabalhar, nós da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, vamos nos reunir e vamos pedir para que a Comissão de Segurança do Senado tramite esse processo com celeridade, com a maior rapidez possível, para que seja colocado também em pauta, porque se nós formos analisar, é um dos projetos mais importantes dos últimos anos na questão da segurança pública, na questão de situações jurídicas que envolve a diminuição de violência e de criminalidade, e que retira aquele sentimento de injustiça, de impunidade, e que acaba com esse bordão que é uma vergonha, que é aquela situação que a polícia prende e a justiça solta. Então é um tema de relevância, de clamor público. As pessoas querem segurança, precisam ter as suas vidas e de suas famílias salvas, seguras. Então é um projeto que eu tenho certeza que vai tramitar rápido, e eu acredito que ainda no primeiro semestre do ano que vem a gente consiga colocar em pauta lá no Senado, para que ela possa realmente entrar em vigor de maneira imediata. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o deputado federal Coronel Ulisses, que é do União do Acre. Coronel, deputado, né? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Meu amigo Werneck, muito obrigado pela participação, pelo convite. Quero estar aqui sempre à sua disposição, à disposição de todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, cabe a nós, cada dia mais, levar as informações e fazer com que o nosso país venha crescer, se desenvolver economicamente, socialmente, e que essa questão
da segurança que é transversal, interfere em todos os outros setores, interfere na educação, na saúde, na geração de emprego, de renda, de investimentos, a gente possa tentar cada dia mais dar uma solução para que o cidadão de bem possa ter sua segurança, dormir com mais tranquilidade, não tenha seu celular roubado todo dia, o seu carro, a sua casa, uma filha, um parente estuprado. Enfim, a ideia é a gente endurecer cada dia mais as leis para a criminalidade e fazer com que o cidadão de bem seja cada dia mais protegido. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe. Bom, a gente muda de assunto agora e agora eu vou falar de uma história chocante. Um paciente, olha só, ele morreu sentado enquanto esperava por atendimento médico em uma UPA lá do Rio de Janeiro. E quem vai trazer essas histórias, né, os detalhes dessa história triste, é o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, o Anderson Nascimento. O Anderson vai aparecer aqui. Anderson, boa tarde mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo no nosso jornal, mas infelizmente hoje com uma história triste, né, Anderson? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha. Desejo a todos vocês uma ótima semana, né? Mas a minha vinda hoje aqui não é para uma notícia feliz, pelo contrário. Como você já disse, Kleber, um paciente que estava na fila de espera de uma unidade de pronto atendimento aqui no Rio de Janeiro, a famosa UPA, ele acabou falecendo. E a Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio já acrescentou, já declarou que todos os funcionários que estavam de plantão na última sexta-feira à noite, que foi o horário do ocorrido, todos eles serão demitidos. Olha, o paciente falecido, identificado como José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, chegou à unidade em condições de saúde aparentemente estáveis, mas acabou não recebendo a assistência necessária a tempo. De acordo com o secretário de Saúde do município, Daniel Sorães, a situação é inaceitável, uma vez que a equipe não conseguiu identificar a gravidade do estado de saúde do paciente. José Augusto, que se queixava de dores, foi classificado e permaneceu sentado à espera de atendimento até que a condição dele se deteriorou rapidamente. Olha, a coordenação da UPA já levantou a questão de uma investigação, apuração de imagens de câmeras de segurança e também dos registros médicos. Segundo os dados que nós temos, Kleber, José chegou na UPA aproximadamente 8h30, ele teve a classificação, ele foi lá e deu abertura no prontuário. E ele voltou para o espaço de espera, que é muito comum isso acontecer dentro das UPAs. A questão é que, segundo os profissionais de saúde, minutos depois ele já estava desacordado. E aí, levanta-se as hipóteses. Será que não viram a real situação do paciente? Ou ele esperou mais tempo para fazer a primeira ficha? Quanto tempo ele realmente esperou dentro da UPA? Essas e outras questões vão ser levantadas durante as investigações, mas, infelizmente, ele não sobreviveu. A falta e a demora de atendimento, de apuração do caso, acabou levando esse paciente a óbito. Kleber, assim a gente continua acompanhando o momento em que esses profissionais da UPA serão demitidos ou não e quais serão as respostas que os respectivos sindicatos dos enfermeiros, dos médicos vão dizer como resposta a esse caso. É com você. Anderson, seja notícia boa ou ruim, você sempre traz as informações com muita competência e vai continuar acompanhando esse caso de perto. Muito obrigado pela sua participação. Olha, nós vamos continuar falando de saúde e com outra notícia também chocante. Uma clínica particular foi condenada pela Justiça da cidade de Florianópolis. E o motivo, a indenização, ela foi condenada a pagar R$15 mil. E o motivo, como eu ia dizendo, é que ela constatou incorretamente a morte de um feto. Olha só, vamos ver na reportagem. O erro ocorreu em um exame de ultrassom. Com o resultado, a clínica constatou que o feto estava morto e seria necessário fazer um procedimento chamado curetagem. O intuito é tirar os restos biológicos dentro do útero. 10 dias depois de receber o laudo equivocado, a gestante, que estava muito abalada com a suposta perda,
procurou um hospital para realizar o procedimento. Por cautela, os médicos decidiram realizar uma ressonância magnética antes do procedimento, já que a mulher não demonstrava sintomas de quem tinha perdido um bebê, como sangramentos ou perda de líquidos. O novo exame revelou que o feto estava vivo e com batimentos cardíacos normais. A criança nasceu de parto normal. O caso ocorreu em 2019 e só foi divulgado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina na última semana. O processo está em segredo de justiça e o nome da clínica não foi divulgado. Vamos mudar de assunto para falar de economia agora. 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em novembro. Isso significa que mais de 68 milhões de consumidores estavam inadimplentes no mês passado. Vamos ver. O estudo, realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, apontou que o percentual de endividados no país cresceu 1,48% em novembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. No total, o índice de 41,5% e representa 68.620.000 consumidores com dívidas. A expectativa é que, com a entrada do 13º e da renda extra do final do ano, os consumidores priorizem o pagamento das dívidas. A maioria dos endividados é do sexo feminino, com 51%. A porcentagem entre os homens é de quase 49%. A maior alta nas dívidas veio da região centro-oeste do país, seguida pelo Nordeste e Sudeste. Segundo o estudo, o número de devedores com participação mais expressiva em novembro está na faixa etária de 30 e 39 anos, seguido por 40 e 49 anos. E cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.500 na soma de todas as dívidas. Além disso, cada pessoa inadimplente devia, em média, a 2 empresas. Os dados ainda mostram que quase 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas menores, de até R$ 500, e o percentual chega a 44% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. E a gente continua falando de economia e agora sobre o comércio. O mercado está otimista em relação às vendas de Natal, apesar do dólar caro e dos juros altos. Vamos ver. Os motivos desse otimismo são principalmente o pagamento do 13º salário e o mercado de trabalho aquecido, o que possibilita mais as pessoas a terem condições de comprar. Além disso, a estabilidade da inflação também colabora, mantém os preços sem aumento e, com tudo isso, os comerciantes de São Paulo esperam um aumento nas vendas. E é o que uma pesquisa da FEComércio mostra pra gente. A expectativa é que o comércio tenha um lucro de 139,4 bilhões de reais em dezembro, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Entre os setores do comércio, os supermercados devem ter a maior alta, seguido pelas vendas de veículos em segundo lugar e as farmácias em terceiro. Entre os produtos mais procurados, destaque para os eletrodomésticos e eletrônicos, seguidos por calçados, cosméticos e roupas. O aumento deve beneficiar todos os comércios, a começar pelas lojas de ruas, centros comerciais, como a 25 de março, em São Paulo, projetam uma alta de negócios esse ano. E um dos pontos fortes do local é a venda de enfeites natalinos. Os shoppings também são otimistas e, por isso, inclusive, adoram estratégias como a ampliação de horários de funcionamento e promoções. Tudo para atrair a atenção do cliente. Uma outra pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que o consumidor também pretende gastar mais este ano. O valor médio que cada consumidor deve gastar com presentes é de R$ 217,34. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. E a gente vai começar, falando que depois de 17 anos, olha só, o Brasil pode voltar a ter o melhor jogador do mundo, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem. A FIFA vai anunciar o melhor jogador do mundo amanhã. E um dos favoritos é o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. O principal concorrente é o volante Rodri do Manchester City, que acabou vencendo o brasileiro no prêmio da revista francesa France Football. A FIFA vai anunciar nesta terça, às 14 horas, os vencedores do FIFA Awards, em um jantar de gala em Doha, no Catar. O evento será realizado na Academia Aspire. A FIFA indicou que o anúncio será feito de forma digital. Vinícius Júnior é o favorito na disputa de melhor jogador do mundo.
O seu principal embate será novamente com o volante Rodri, do Manchester City, que venceu a Bola de Ouro no fim de outubro. No ano passado, a premiação ficou marcada pela controvérsia de ter premiado Lionel Messi como melhor jogador de 2023, quando o mesmo pouco atuou pelo Inter Miami e pela seleção argentina. O craque está concorrendo novamente em 2024. A premiação vai acontecer na véspera da final intercontinental entre Real Madrid e Pachuca, que será na quarta-feira às 14 horas, também em Doha. Vini Júnior e Mbappé são os indicados que estão relacionados para a decisão. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká em 2007. Marta também concorre ao gol mais bonito do futebol feminino, com gol marcado em Brasil 4-0 Jamaica em junho. O troféu foi batizado com o seu nome e é novidade na premiação. Outro brasileiro na premiação é o vascaíno Gui. Ele concorre a torcedor do ano. Gui tem 8 anos e encantou o país com sua paixão pelo Vasco da Gama. Ele é portador de epidermolise bolhosa, uma doença rara, e tem grandes chances de trazer o prêmio para casa. Olha, e nós estamos torcendo por ele. Bom, vamos falar agora de mercado da bola, né, Pedro? Isso porque o Palmeiras está próximo de anunciar seu primeiro reforço para 2025, é isso? Isso mesmo, Kleber. E não é só o Palmeiras. Além do Palmeiras, o Fluminense está fazendo mudanças para o ano que vem e o Santos está apostando em trocas com vários times da Série A para reforçar o elenco para 2025. Vamos conferir. O Palmeiras contratou o primeiro reforço para o ano que vem, o uruguaio Facundo Torres, de 24 anos. Ele jogou 3 anos nos Estados Unidos e teve algumas convocações para a seleção. Só falta o jogador chegar ao Brasil e passar por exames médicos. Se o departamento médico palmeirense avaliar que ele está apto, o jogador vai jogar no Alviverde na próxima temporada. Enquanto uns chegam, outros saem. Após 3 anos, o Fluminense decidiu não renovar o contrato com o Felipe Melo. O jogador de 41 anos venceu 4 títulos, incluindo a Libertadores de 2023. O Flu também anunciou que o técnico Mano Menezes vai continuar o trabalho em 2025. Outro time carioca está se movimentando no mercado. O Botafogo quer contratar o jovem zagueiro Jair dos Santos. O time paulista vê a negociação com bons olhos e pede jogadores do Botafogo em troca. O Santos pediu o atacante Tiquinho Soares e o volante Danilo Barbosa. A diretoria santista está em busca de trocas com outros times. Um dos alvos foi o camisa 10 do São Paulo, Luciano. O Santos queria trocar com o Lucas Barbosa, que estava emprestado para o Juventude, mas a diretoria do São Paulo negou a proposta e encerrou as negociações. Bom, eu fico por aqui. Essas foram as informações do esporte. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistiram. Até amanhã. Muito obrigado, Pedro. Até amanhã. Bom, nós também ficamos por aqui. Essa edição acaba aqui. E você que não nos acompanha pela Rede TV, não é de São Paulo, fique com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com o Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Até mais. Até mais.